Com o Roger Machado extremamente ameaçado, posso assegurar que o São Paulo já fez um primeiro contato por Dorival Júnior. A ligação ocorreu nessa semana por parte de um aliado do Arrima Cis. Com um detalhe importante, o presidente do São Paulo estava do lado desse interlocutor enquanto ele conversava com o representante de Dorival Júnior. No contato ficou claro para o São Paulo que o Dorival só vai aceitar conversar com o tricolor a respeito de salários, direitos de imagem, tempo de contrato, depois da saída do Roger Machado. Enquanto o Roger seguir como técnico, Dorival não quer abrir negociações. Mas uma parte importante dessa conversa, São Paulo pediu para que o empresário do Dorival comunicasse qualquer proposta que possa aparecer pelo ex-treinador tricolor. São Paulo tem a preocupação de que o Internacional ou qualquer outro clube do futebol brasileiro, como o Santos, possa trocar de técnico e entrar em contato com o Dorival Júnior. A ideia é não perder, em hipótese alguma, o treinador, que fez enorme sucesso com a camisa São Paulina, mas que não deixou tão boa impressão no Corinthians, apesar de 2 títulos. Dorival foi recentemente demitido. Roger Machado segue, pelo menos até uma próxima sequência de tropeços. Se tivesse, por exemplo, empatado ou perdido contra o Juventude na última terça-feira, já teria sido dispensado. E você, o que pensa sobre Dorival Júnior e Roger Machado? Ah, só para completar, tem gente especulando alguns outros nomes. Cheguei a ler que Bruno Lage, ex-treinador português do Botafogo, foi sondado pelo São Paulo. A informação que eu tenho é de que não há nenhum outro interesse em técnico que não seja Dorival Júnior. Dá para assegurar que o Dorival é o plano A, B, C, D e E no São Paulo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Aqui, meu querido, tudo bem com você? Vamos contar isso, né? Ontem teve uma reunião da diretoria, né, de membros, aliados ali de Harry Macias, Harry Macias, presidente do São Paulo. O que ele ouviu e o que ele falou? Você que era uma mosquinha ali dentro, Valentim, conta pra gente. Era um fantasma lá dentro. Então, foi uma reunião convocada pelo Maciz na tarde de ontem com a galera da antiga coalizão, que é aquele grupo de grupos do Conselho de São Paulo que sustentava o Júlio Casares. Foi mantido, a essência dele foi mantida e agora ele compõe a chapa, desculpa, a chapa não, ele compõe a situação que apoia a gestão do Maciz. Ele convocou essa reunião porque, como a gente vinha dizendo nesses últimos dias, havia muito apito, abro aspas aqui, no ouvido do Maciz por uma troca tanto do executivo de futebol Rui Costa quanto do técnico Roger Machado. A palavra foi, não vamos trocar agora. Então, já era algo que ele vinha dizendo, a gestão vinha dizendo pra gente, para nós jornalistas em off, e ontem foi uma reunião para tentar dar um demonstrativo de força. São Paulo bancou ontem, então, politicamente, dá pra gente falar dessa forma, tanto o Rui Costa quanto o Roger Machado. O que eu escutei, ainda há um descontentamento de grande parte, de um grande número desses grupos que estavam compostos na reunião de ontem, porém, a palavra sim é de bandeira branca. Nesse momento é como se fosse um cessar-fogo da parte política do São Paulo contra a dupla. Como a gente também revelou nesses últimos dias, muitos conselheiros vinham pedindo para o Maciz pela colocação de um diretor estatutário no futebol, algo que a gestão agora não planeja e não pensa em fazer. Então é meio que um cessar-fogo, como eu disse. A ideia agora é dar um pouco mais de respaldo e politicamente é o que está rolando. Como a gente falou, o Rui Costa, mais do que o Roger nesse sentido, também por conta dessa questão estatutária, vinha sendo um alvo político no São Paulo. Era essa visão de várias fontes. E eu temei que o cessar-fogo foi dado. Ouvindo isso, PVC, é um sinal de que a diretoria subiu um pouco, não sei se subiu o tom, mas está comprando uma briga com a própria torcida, está elevando ali, está trucando um pouco mais para cima? Não, a gente vai manter o Roger, o que vocês estão fazendo não é legal? Eu acho que tem uma outra coisa. As pessoas estão colocando muito o debate no São Paulo com fulano gosta de cicrano, Beltrano é amigo de Cicrano, Cicrano gosta... A gente já ouviu aqui algumas vezes e não é que seja mentira. O Maciz gosta do Rui Costa, por isso manteve o Rui Costa. Acho que tem um sentido... Acho que esse início de gestão no Maciz, que é início de qualquer jeito, porque vai ser um ano, e em 3 meses é o início, ele tem sido muito prático. Então, quando as pessoas falam, o Rui Costa contratou o Roger porque ele é amigo do Rui Costa, mas o Rui Costa demitiu o Roger. O Rui Costa contratou o Roger no Grêmio e o Rui Costa demitiu o Roger no Grêmio. Ele não contratou o Roger porque o Roger é amigo dele. Ele contratou o Roger porque ele acha o Roger um bom técnico. E no momento de pressão no Grêmio, ele demitiu o Roger. O Rui Costa, vale sempre dizer, contratou e demitiu o Filipão,
contratou e demitiu o Roger, contratou o Renato Gaúcho. Bom, o Maciç tem sido muito prático. Por que ele precisa do Rui Costa? Ele podia chegar perfeitamente e dizer assim, agora eu sou o presidente, mando todo mundo embora, põe o meu time aqui, coloca o Marcelo Pulpo, que é um braço direito dele politicamente, e coloca como diretor de futebol. E vai acontecer o quê? Quem é que vai resolver a questão burocrática, a questão de entrar no vestiário, de falar com o jogador? Então, o que o Maciç tem sido, e acho que o Maciç tem sido competente nesse cenário, ele tem sido extremamente objetivo. Ele precisa de alguém que conheça a estrutura para manter a vida, a roda andando, a máquina funcionando. Se ele tira o Rui Costa, pô, acho que teve um erro estratégico da data da demissão do Crespo. O Rui Costa não entende o Crespo como um grande técnico para o São Paulo e demitiu o Crespo. Já disse aqui, se fosse no dia seguinte da derrota do Palmeiras, estava tudo bem. A data... Ou menos pior, né? Acho que teria uma justificativa. O Crespo errou na escalação, botou o Danielzinho no banco. Ninguém lembra que o Crespo botou o Danielzinho no banco. Ah, o Roger desmontou o meio campo. Não, quem desmontou o meio campo primeiro foi o Crespo, que botou o Danielzinho no banco. Quando o jogo que ele perdeu o Palmeiras. Mas, teoricamente, o Danielzinho não tinha condições de jogar 100% não, do tudo jogo, bem. Né? Não tinha o jogo inteiro. Mas aí era uma semifinal, né? Era uma semifinal e jogou o Luan. Então, assim, Mas não tinha outra opção, né? Sem ser o Luan. O Pablo Maia estava machucado também. Ele tinha opções para mudar o time. Ele podia fazer um time mais ofensivo, por exemplo. Podia estar um terceiro zagueiro. A bronca da torcida foi colocar um jogador de meio campo defensivo, que era o Luan, que não tinha minutagem, né? Num jogo. E que jogou de líbero. Eu entendo o ponto. E jogou de líbero. Mas até aí a torcida tá brava com o Roger, porque ele escala o Ferreirinha, porque não sei o quê. Assim, Não, sempre vai ter um pontinho. O Ferreirinha faz 3 jogos e não joga. Não, mas o que eu quero dizer é que uma das insatisfações com o Roger é porque ele pôs Dos ponta, pontos. porque ele põe não sei o quê. Vamos voltar para vaca fria. Todos os técnicos vão para ser vaca analisados fria. assim. O Maciç, ele não está fazendo uma trégua para peitar a torcida. Ele pediu uma trégua para o grupo de apoio dele político, porque o grupo de apoio está crescendo o olho dizendo assim, alguém aqui vai tomar o lugar e vai ser diretor estatutário. Não vai, galera, não vai. Preciso ter a máquina funcionando. Para a máquina funcionar, preciso manter essa estrutura. Foi isso que ele disse. Não é porque ele gosta do Rui Costa, ou porque ele gosta do Roger, ou porque ele acha injusto. É porque ele acha justo com ele mesmo. Porque se ele demitir todo mundo, ele vai ter um trabalho incrível para refazer. Desculpa, Valentim. Não, só complementando, vai lembrar a crescente da Independente, que não critica o Roger, critica só o Rui Costa, dá e-mail também a essa guinada aí, né, de pedidos por um estatutário. E aí é importante a gente separar o que é o desejo da torcida, pensando no que a torcida acredita, o que é melhor para o São Paulo, e o que são manifestações de dentro do clube ou, né, ligações políticas com interesses políticos. Né? Acho que a gente tem que separar esses 2 pontos aí. Será que quem está lá falando na cabeça do Maciç tem o mesmo interesse da torcida, que é buscar o melhor para o São Paulo, ou está de olho em cargos ali? Entendeu o ponto que eu quero chegar? Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Conselheiro de clube está sempre de olho em cargo. Ou em cargo, ou em vaga de estacionamento, ou em ego. Mas então, Ou em tudo, né? Ou um pouco de tudo, Mas assim, eu acho que o Maciç, o primeiro passo que ele consegue fazer essa base dele, não ficar pressionando, porque as notícias eram de que a base do Maciç, cardeais, né, as palavras lá, estão pressionando o Maciç para que o Rui Costa, ou para que o Roger, ou para que o primeiro ponto que ele consegue uma paz política, legal, é importante. Só que o outro ponto ele precisa ser claro com a sua própria torcida. Não adianta ele só acalmar os 30 conselheiros dele. Ele precisa chegar, dar uma coletiva, se pronunciar no Instagram, sei lá o que for. Gente, seguinte, vamos ficar com Rui Costa, com o Roger, por convicção de que eles estão fazendo um bom trabalho, de que eles vão segurar a onda e a gente só vai repensar nisso na pausa da Copa do Mundo ou no fim do ano, sei lá. Aí ele põe o prazo que ele quiser. Por quê? Porque enquanto ele não fizer e não deixar isso claro, o Morumbi, mesmo ganhando, vai ter burburinho, vai ter não sei o quê. Eu não vou voltar à discussão da demissão do Crespo, que eu achei que foi totalmente estúpida. Tudo bem, independentemente dos erros do Crespo, não significa que o Roger não tem erro. Nada disso, eu achei totalmente fora do normal, mas enfim.
o Crespo não volta mais. Daqui para frente, a gente precisa olhar para frente. A gente precisa ver e entender o que vai acontecer. O torcedor do São Paulo não pode ir para o Morumbi num jogo em que o Caleri perdeu um gol na cara, perdeu um pênalti, acertou na trave o Arthur, o São Paulo produziu para fazer 5-0 e o Roger sai crucificado. Sim. Não pode. Não, e perdeu pro Vasco, ia fazer 2-0. jogando mal. Não, o Caleri ia fazer 2-0. É. Ele perdeu 2 gols gol absurdo, sem e goleiro. pênalti. E o jogo tava estaria 2-0. Aí quando eu falo isso, eu tô achando engraçada a reação, porque a galera, os São Paulinos ficam, leva o Roger pro seu time. Eu não tô dizendo que o Roger é perfeito, que o Roger é o melhor técnico do Brasil, não, mas não dá pra você entrar de forma premeditada no estádio, eu vou vaiar esse cara aqui. E só aproveitando, desculpa roubar o tempo do seu programa, para fazer um breve desabafo de 20 segundos. Alguns torcedores têm me mandado mensagem no seguinte sentido: você está defendendo o Roger porque ele é de esquerda, você é petista, você está... Pelo amor de Deus, se eu fosse defender gente de esquerda no futebol, a gente praticamente não ia defender ninguém. E se a gente fosse criticar gente de direita, a gente ia criticar 99% dos atletas e técnicos. Então, gente, política não tem nada a ver com o meu pensamento sobre Roger. Feito seu desabafo, Danilo Aveiro. Você tem o tempo que quiser neste programa, viu? Ontem o Gabriel Sá estava aqui e ele traz um ponto de vista que eu acho interessante, que é para a gente trazer visões diferentes sobre o mesmo fato. E ele fala do lado dessa torcida de São Paulo, que o PVC até brinca, né? O torcedor como se fosse uma entidade, uma coisa só. Mas o torcedor que está pegando muito no pé do Roger Machado. Ele acha que a torcida está sendo vilanizada em algum sentido, né? Sendo chamada de cruel ou de outros adjetivos que são pesados, preconceituosa também é um termo que já foi utilizado, e que, na visão dele, o Roger ele é símbolo de uma diretoria que a torcida não aprova. Então, que a mudança do Crespo para o Roger não é que a torcida seja contra o Roger em si, né? Que seja uma perseguição ao Roger, mas é que ele acabou se tornando um símbolo das coisas erradas que estão no São Paulo pela troca, pelas medidas que toma Rui Costa. Então, é um ponto de vista que... Por isso que eu acho que é importante a gente abrir esse debate, né, e trazer essa outra visão. Eu acho que sim. Essa questão... Mas é uma diretoria totalmente nova, né? Exatamente. Teve uma troca total, acabou de ter um impeachment. O Casares saiu, o Belmonte saiu, o técnico que era o anterior ao Crespo saiu. É todo mundo novo. Todo mundo. É isso. O que eu acho só, o que eu quis dizer ontem sobre a história do torcedor ser uma entidade, a gente tem que tomar a gente não tem que nada, desculpe. Um cuidado que pode haver é para a gente não transformar essa entidade, o torcedor, no que o noticiário econômico fez com o mercado. O mercado. O dólar subiu porque é a reação do mercado. Quer dizer, o presidente da República fala uma coisa, o dólar sobe. O presidente da República fala outra coisa, o dólar desce. Quem determina o que é bom ou o que é ruim é o mercado. Cara, o mercado vai fazer o dólar subir ou diminuir. Eu vou validar o mercado. Exato. O mercado acaba com a minha vida, aumenta a inflação, sobe o preço do dólar e eu valido o mercado. O mercado ele é usado de acordo com o interesse. E aí a gente está fazendo a mesma coisa com essa expressão que é o torcedor. O torcedor está incomodado. Generalizando, o São Paulo está em crise há 15 anos. Mas igual eu acho que é diferente a reação do estádio, né? Sim. Para mim, o torcedor é o que o estádio diz, não o que diz rede social. Sim. Né? Então, o estádio a gente vê bem claro que foi contra a Juventude. Claro, mas ele foi dividido. Porque a torcida independente vaiou o Rui Costa. O torcedor comum gritava, ei, Roger, vai plantar caju. E o torcedor independente gritava, ei, Rui Costa, vai Eu prefiro vai lá para Bauru. Eu prefiro o comum do que os organizados em geral têm interesse. Mas veja que o estádio mostrou que não havia essa entidade, o torcedor, no singular. Porque eram dois grupos distintos. Eram duas manifestações diferentes. Não entendo o seu ponto. Então, a gente está validando o que o cara está fazendo com o técnico. Tem 11 jogos. Ele pode ser... Eu já vi técnico ser demitido com 5 jogos. Frânio Ryu no Corinthians. Caiu com 5 jogos. Pode acontecer? Pode. Júnior Maestro, né? O Júnior Maestro com 2 jogos. Agora, Danilo, você pediu um posicionamento do presidente Harry Macyes, pois ele deu um pronunciamento, soltou uma nota, né? Vamos ler aqui a nota, depois... Agora? Hoje, foi hoje, né, Valentim? Foi Foi hoje. Aí a gente vai ler aqui a nota do Harry Macyes e o Valentim ajuda a gente aqui a traduzir, a compreender, interpretar um pouco melhor.
Ele diz: ontem nos reunimos com lideranças do Grupo Nova União, que representa mais de 180 conselheiros da instituição, que foi a reunião que o Valentim falou anteriormente. Entendemos que o momento pede união de todos os são paulinos para que juntos consigamos alcançar os resultados que esperamos. É muito importante termos a torcida ao nosso lado, pois são o nosso grande combustível para lutar pelo melhor para a entidade. Queremos reforçar que Rui Costa e Roger Machado têm o apoio e a confiança da gestão e de toda a nossa coalizão no clube. Então, Valentim, não é, né, uma nota aqui com declarações fortes, mas reforça o apoio aí a Rui Costa e a Roger Machado e também fala dessa união do grupo que tem esse nome, Nova União, mas fala de uma união aí também. É um começo. Como que você interpretou aí essa nota do Harry Macis? Não, primeiro um pouco estranho, né? Porque normalmente, pelo menos com o Júlio Casares, não havia muitas notas, né? Na verdade, quando o presidente queria se manifestar, ele ia a público e falava. Então, não é natural um presidente do São Paulo soltar notas. Nesse sentido, a questão aqui que a gente pode colocar em debate é se houve concordância de toda a coalizão. Aliás, um pequeno detalhe, eu já escutei de gente no Conselho dizendo que ele não gostaria de utilizar o termo coalizão porque era o termo que o Júlio Casares utilizava. Agora eles querem usar esse Nova União. Mas na própria nota, vocês veem, na penúltima palavra está escrito coalizão. Então, enfim, é tudo para deixar muito claro que, de fato, o grupo que sustenta o Macis hoje é o grupo que sustentava o Casares. Só que o Casares, pelas medidas políticas, pela questão pública, tudo acabou perdendo a mão e acabou sofrendo o início do processo de impeachment antes da renúncia. O que colocam na mesa aqui, e é o que eu tenho escutado e é o que eu trouxe mais cedo, não existe um apoio claro desses 180 conselheiros. O que existiu ali foi uma trégua e um apoio político. Eu até escutei a aspa, um apoio superficial, porque é uma questão muito mais casada politicamente do que de concordância com o Macis. Então não existe concordância de que o Roger, por exemplo, é um bom técnico. Não existe concordância ali que o ciclo do Rui Costa deve continuar. Mas, tendo em vista o que está acontecendo e tendo em vista que a avaliação é que pro bem do São Paulo é melhor que os dois sigam, porque existe multa rescisória, porque o São Paulo está numa crise financeira, então vamos manter o apoio, vamos parar de apitar no ouvido do Macis. Mas daí dizer que existe um apoio total e que existe aí concordância total desses grupos, do que eu tenho escutado, não é bem por aí não. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.